Gravando! E aí, Renan? Tá? De manga, ó. Nossa, de manga. Nossa. Cara, e recomendo essa marca, Del Valle, que já patrocinou a gente no outro vídeo e agora tá aqui com a gente de novo. São os recebidos de hoje, né? São os recebidos de hoje, ok? Quem indicar 10 amiguinhos vai ganhar um suco Del Valle. Mentira, não vai ganhar nada. Não. Começar pelo quê? Pelos resultados, pela dança dos técnicos. Já que você fez a piadinha desse suco indigesto aí, esse suco puro espessante, isso aí, você não vale nada. Vamos de Sul-Americana, então, né? Vamos de Sul-Americano, então. Isso. Del Valle 2, Corinthians 2. Você que é o corintiano, fala o que você acha sobre tudo isso. Bom, em linhas gerais, o Corinthians usou uma formação um pouquinho diferente. O Pedrinho, que normalmente joga pelas laterais, né? Jogou mais pelo meio, junto com o Sornosa. E você podia ver que não era uma coisa que estava muito fluida, né? Não é um esquema muito usual para o Corinthians. Até parecia o jogo fica um pouco mais forçado e tal. Mas o Corinthians jogou de forma mais ofensiva. E o que possibilitou no fim das contas, né? Primeiro você tomar um gol daquele com o Manuel dando um bote completamente errado. E o Cássio estava fora do gol também e acabou tomando um gol do John Torres, se não me engano. John Sanches. Né? Depois que o Corinthians já estava com 1-0, com o gol do Bozelli no segundo pau, né? Um belo lance do Pedrinho carregando a bola pelo meio, dando um passe pro Love, que só tocou no segundo pau pro Bozelli. Aí, no caso, como eu já citei, nós tomamos o gol do... Pode ir. Bom, então, falando sobre o Corinthians, o jogo do Corinthians a segunda partida pela semifinal da Sul-Americana, uma característica que fugiu um pouco do usual foi o Pedrinho, que jogou mais pelo meio. Normalmente ele joga mais pelas laterais, né? E não é uma formação que o Corinthians está acostumado a jogar. Tanto que você percebia que as jogadas não fluíam de forma natural. Mas, pelo menos de início, foi, de certa forma, produtivo, porque o Pedrinho, por exemplo, no primeiro gol, carregou a bola pelo meio de campo e serviu o Wagner Love do lado esquerdo. O Wagner Love viu o Bocelli livre no segundo pau, deu um passe, atravessou a pequena área e só empurrou. Mas logo depois tivemos o gol do Del Valle. E aí já mexe um pouco com os ânimos, né? Apesar de o Corinthians ter ido para lá com a mentalidade de vencer, e até a própria formação deixou isso um pouco claro, a postura do Corinthians no jogo também. Logo saiu o gol do John Sanches, num erro, um bote errado do Manuel na lateral, deu um bote, não conseguiu roubar, e o Cássio estava fora do gol também, e o Corinthians acaba tomando o primeiro gol. No segundo tempo sai um pênalti pro Corinthians, o Cleison cobra, coloca o Corinthians novamente na frente do placar, e aí no fim do segundo tempo sai um outro gol do Del Valle, né? Era bem difícil o Corinthians classificar, sabendo que ia jogar na altitude, precisando reverter um 2-0 dentro de casa, né? Então
Enfim, basicamente é isso que dá para falar do jogo. Esse jogo foi perdido no primeiro jogo, né? Essa classificação. Perder de 2-0 com gol qualificado em casa é muito difícil virar. Ah, não, com certeza, muito difícil, né? E você vê, o Gabriel Torres, se não me engano, né? O Gabriel Torres foi o carrasco do Corinthians na arena, que inclusive teve chances reais, chances muito claras de aumentar ainda a vantagem pro Del Valle no placar conjugado, mas acabou não conseguindo. Teve duas chances bem claras, inclusive, pelo que eu me lembro. Não era para ser, coleguinha. É, realmente. Eu acho que o Carille, ele tá meio que sendo fritado no Corinthians, sabe? Eu acho que ele não vai. Acho que ele vai até o fim do ano e depois vão tirar ele de lá, viu? Você acha que o elenco tá meio. Ah, o elenco não, mas eu acho que não, o André Sanches não gosta dele, né? Foi um pedido da torcida. A torcida tá revoltada com o Carille, chama ele de retranqueiro, fez protesto. Ah, eu acho que o time não, eu não vejo o time fritando ele, mas a diretoria sim, a torcida sim, e eu vejo ele assim. Uma vez o Muricy Ramalho, quando ele saiu do São Paulo lá, que ele ganhou aqueles 3 brasileiros em seguida, ele falou assim: ah, o tempo limite num time é 3 anos. E o cara ele tá indo para 3 anos, né? No Corinthians, juntando as duas passagens, né? Das duas passagens. Então, sei, eu acho que talvez eu nunca esqueço dessa frase do Muricy, sabe? Então talvez o Muricy tenha razão. Então talvez seja a hora de. Parece que. Sabe quando acaba a criatividade? O cara não sabe mais o que fazer com as peças? E a gente tem que levar em consideração também que o elenco do Corinthians é um elenco limitado. Não é dos melhores. Eu vejo o Carille como uma pessoa que consegue gerir bem o que ele tem. Ao meu ver, ele está extraindo o máximo que ele pode do grupo que ele tem na mão. Foi um grande feito para mim também chegar na semifinal da Sul-Americana com esse grupo. Claro que você tem bons nomes, né? Você tem o Wagner Love, o Cássio, que pode até ter falhado, mas é ídolo do Corinthians. Mas, assim, no geral, não são grandes jogadores, assim, não são grandes referências, não. O Corinthians ainda consegue ganhou um Paulista e tal, mais pela questão tática mesmo, pela força do grupo, do que por grandes momentos de uma estrela solitária, vamos dizer assim, né? Eu acho que é como a gente já conversou outras vezes, né? Eu não sei o que você acha, mas clubismos à parte, eu tenho a impressão que o Corinthians deve ficar com uma vaga na pré-Libertadores ou na Sul-Americana, sabe? Eu acho que não tem elenco para muito mais que isso, não. Eu acho que Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio são os que vão ficar ali na parte de cima. O Grêmio resolveu crescer, né? Do nada, começou a disparar. Então, eu acho que essas 4 vagas vão ficar com esses 4 aí. Essa parece ser a tendência, né? E o São Paulo tava vindo aí, aparentemente estava melhorando, mas aí, de repente, começaram a surgir aqueles burburinhos, e aí teve uma derrota, né, pro Goiás, se eu não estou enganado. Foi 0-1 Isso em aí, casa. enfim, né, a gente já sabe o que aconteceu, o Cuca foi sacado, né? Lá do outro lado da Sul-Americana, o Atlético devolveu o placar para o Colón 2-1 e foi para os pênaltis. E aí o Caçares, que é um colombiano, equatoriano, se não me engano, que está em rota de colisão com diretoria, com clube, com torcida, porque andaram divulgando umas farras dele aí, para falar o mínimo, né? Um certo descompromisso dele com a instituição, com o clube, etc. E ele que perdeu o pênalti. E acabou desclassificando o Atlético. Mas também já era bola cantada, né? A surpresa é o Atlético ganhar de 2-1 do Colón. Que não tinha, acho que não ganhava nem para o ímpar mais. Jogava para o ímpar com o espelho e perdia. Muito bom. Cara, e você veja que o gol deles
Se originou num pênalti infantil, né, do Elias. É, o Elias também já tá, pode pensar já em terminando a carreira, hein? É. Bom, dos outros resultados, Ceará e Cruzeiro 0-0, né? A gente não fez pré desse, então vamos passar rapidamente, né? O Ceará 0-0 Cruzeiro, o que foi bom pro Cruzeiro, né? Que estava perdendo também. Bahia 2-0 Botafogo. Oi? Só um adendo. Inclusive o Cruzeiro, durante um dia, ficou fora da zona de rebaixamento, né? Foi. Mas aí, devido ao empate do polêmico jogo do Fluminense, acabou voltando, né? E aí, no critério de desempate, o Fluminense tem uma vitória a mais. Eles têm o mesmo número de pontos, mas o Fluminense tem uma vitória a mais, é o primeiro critério de desempate. O Fluminense fica fora e o Cruzeiro fica na zona de rebaixamento. Isso. Bahia 2-0 Botafogo, com 2 expulsos. Mas eu acho que o Bahia já ia ganhar esse jogo de qualquer forma. O jogo do Flamengo, o pessoal tá chamando de Varmengo já, porque foi muito estranho esse jogo. Você viu? O Guerreiro saiu xingando e revoltado com tudo. Eu vi o lance do. Eu vi o lance que originou o sangramento lá. E assim, a impressão que me deu assim, muito, muito forte foi de que o Rodrigo Caio não tinha intenção de realmente agredir o Guerreiro, enfim. Mas é que o Guerreiro já tava irritado num lance anterior, que rolou uma disputa de bola na área, ele e o Rodrigo Caio, e o juiz não deu pênalti, que para mim também não foi pênalti. E ele já estava irritado, e aí aconteceu o lance, ele foi reclamou mais, aí acabou sendo expulso, né? E teve, sem contar o fato do pênalti também, que o Bruno fez na área, no primeiro, logo no início do primeiro tempo, não lembro que, menos de 10 minutos, ele era o último homem, fez o pênalti, aí foi pro VAR, e aí acabou sendo expulso. Eu não vi os lances, não. Eu só fiquei sabendo da revolta. E eu tenho uma tendência que, se for Palmeiras e Corinthians, eu já sou a favor do outro time. Então, Corinthians e Flamengo? se for Corinthians e. Se for algum time. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Para mim, tá cortando a minha própria fala. É, se for polêmica envolvendo Corinthians e outro time, ou Flamengo e outro time, eu sempre sou a favor do outro time. Eu Que a gente imaginei, conhece, né? eu imaginei que isso ia ser esse seu comentário mesmo. Então, mas ainda o pênalti do Bruno para mim foi bem claro. Ele faz uma carga no, faz uma carga. Eu não lembro quem tava na. O Gabigol tava entrando na área, se não me engano. Ele faz uma carga no Gabigol e aí ele cai e a bola rela no braço dele. E aí, no primeiro momento, surgiu a dúvida se o juiz tinha dado o pênalti na bola no braço. E aí, depois ficou mais claro, revendo o lance, tal, que na verdade ele deu o pênalti antes, quando o Bruno faz uma carga no Gabigol. O Gabigol não cai, mas aí quem cai é o Bruno. E como eu já mencionei anteriormente, para mim o pênalti foi bem claro. E o Bruno era o último homem, então tinha que ser expulso. E, enfim, basicamente esse foi o lance que começou a deixar o time do Internacional muito irritado, né? Isso que é foda, né? O pessoal fala, mas não. Sempre que fala assim, que nem o Flamengo ganhou de 3-1. Aí, se o Inter fizesse um gol, ia ficar 3-2. Se fosse assim, né? Se a gente isolasse as variáveis. Então o pessoal fala, então, mas o gol não fez falta. Não fez falta, não, cara. Foi uma treta absurda que deu, desestabilizou o Internacional, que talvez com 3-2 podia começar a correr atrás até do empate, né? Bom, Não, você veja que, por exemplo, o gol de empate do Internacional saiu no fim do primeiro tempo. E, se eu não me engano, alguns minutos antes, o Guerreiro foi expulso. E aí, quando saiu o gol do empate, o Internacional já estava com 2 a menos. entendi.
Então, realmente, né, vendo por esse lado que você acabou de dizer aí, faz sentido. O Inter estava numa crescente, então. Entendi. Bom, e aí teve São Paulo 0, Goiás 1, né? Assistindo a mídia São Paulina, em especial o Fala Bandana e o Barolo, que eu indico, inclusive, o pessoal tá muito revoltado com esse placar, viu? Eles ficaram muito revoltados com isso. O São Paulo foi bem superior, né? Pelo que eu tava olhando e tal. O São Paulo foi melhor, né? Foi mesmo. O Mas goleiro do Goiás defendeu um pênalti. não, eu acho que foi que o Reinaldo bateu, não foi? O lateral esquerdo? Eu acho que foi isso. Vamos ver. Não lembro, não lembro quem bateu, não, mas o Tadeu defendeu um pênalti sim, no segundo tempo. Na verdade, ele fez várias defesas difíceis lá. Ele foi, se não me engano, ele foi um dos melhores goleiros na rodada agora do Cartola, porque defendeu o pênalti, fez outras defesas difíceis, enfim. Então E aí no segundo tempo acabou rolando o famoso Cuca-Ball, muita bola alçada na área, aí torcida reclamando e tudo mais, mas não deu pro São Paulo dessa vez. O pessoal desceu do salto, tirou os brincos. Depois me lembra de fazer uma piada envolvendo isso, mas que a gente não pode falar nas internets, senão nós tomamos um processinho. Palmeiras 6-2 CSA e a torcida do Palmeiras tá brava porque tomou 2 gols, que era para ter feito mais. Cara, fazia tipo 14 anos que o Palmeiras não dava goleada desse jeito. 14 anos. Tá vendo? O mano retranqueiro dando goleada. Quem Tá todo diria, muito né? estranho. Tá, cara. Mas é aquela coisa que a gente comentou no vídeo passado. O Mano comandando o Palmeiras estava 100%, e era muito provável que ele continuasse 100% depois do jogo contra o CSA. A gente até comentou, não, esse jogo não vai valer para a gente falar, não, realmente o Mano Menezes tem um bom esquema tático para o Palmeiras, né, porque é um time muito fraco e tal. A gente só não esperava que ia ser 6-2, né? Então, 4-0 só no primeiro tempo. Eu falei, vixe, 4 vira, 8 termina, vamos lá. E aí flui Santos com uma expulsão de cada lado. O Santos claramente em queda livre. Só queria dizer que saiu o Apodi interminável, fez um baita de um golaço. Foi mesmo. No Golaço mesmo. O Ricardo Bueno também. E já Nossa, foi nosso. depois de quanto tempo ele acabou marcando de novo, hein? Há quanto tempo ele não fazia um gol? Eu acho que ele só joga contra o Palmeiras. Eu acho que ele só, quando vai jogar com o Palmeiras, escala os ex-Palmeiras, sabe? Em todas as outras rodadas, põe outros times. Aí vai jogar contra o Palmeiras, põe tudo que é ex-Palmeiras, que eles metem gol. E você vê, né, cara, o Bruno Henrique fez uma baita de uma partida, hein? Fez, cara. Fez mesmo. As mídias palmeirenses que eu vi, os caras estão dando nota 10 pra ele, viu? E pra eles dar nota palmeirense, essa pão que é, né? É chato. Pra dar 10 pra alguém Ó, e o Flu, 1, Santos 1, uma expulsão para cada lado. Não, foi duas do Fluminense e uma do Santos, não foi? Eu vi errado, então. O Marinho, famoso por suas entrevistas estranhas, inusitadas, declarações diferentes do usual, né? Cara, e ele foi muito protagonista porque ele esteve envolvido com as duas expulsões do Fluminense e foi expulso no fim do segundo tempo. Verdade. Cara, 2 expulsos. É que no site só tinha um cartãozinho vermelho, eu achei que era um só. E o Santos fez 2 gols, né? Um a favor e um contra ainda. Ó a fase do Fluminense. Só faz gol contra. Nossa. Nossa. Oi? Não, e o gol do Lucas Veríssimo, pelo amor de Deus. Cara, Deu dó dele. Ele tava na grande área
Ele tava muito longe do gol, cara. Ele pegou o goleiro no contrapé, a bola entrou bem no ângulo, assim. Tipo, é uma coisa muito improvável futebol clube, pelo amor de Deus. É quando você chega em casa, né? Oi, amor, hoje eu fiz um golaço no jogo. Ah, é? Vocês ganharam? Não, a gente perdeu de 1-0. Ué. Aí o Grêmio 6-1 Avaí, Grêmio crescendo. Tudo bem com o Avaí, é um CSA melhorado, né? Nossa. E aí o Atlético Fortaleza, o Fortaleza saiu na frente, se não me engano. E o Atlético que virou o jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para eu relembrar minhas anotações. É isso mesmo, ó. O Wellington Paulista, que já foi nosso, fez aos 11 minutos. E aí o Atlético só foi empatar aos 32. Aí virou o VAR. Mas o Atlético, no geral, foi muito superior mesmo. Foi muito superior à Fortaleza. Em alguns momentos do jogo teve 75% de posse de bola. Foi um domínio, a gente pode falar, praticamente absoluto mesmo do Atlético. Ó, antes da gente ir eu tenho uma ideia de nome para o nosso programa de quinta-feira, que a gente fica falando os pitacos da rodada, né? Eu pensei em chamar de palpitacos. Aí você pensa a respeito. Depois a gente conversa com o Chinada também. Antes da gente continuar, eu queria... Oi? Interessante, interessante. Eu queria falar sobre um esqueminha que eu fiz aqui, não sei se dá para ver bem, que é Tá. da dança dos técnicos. Ó, tenta acompanhar. O Mano estava no Cruzeiro. Aí o Mano saiu. O Rogério Ceni estava no Fortaleza. O Rogério Ceni foi para o Cruzeiro. O Filipão estava no Palmeiras. O Mano veio e está no Palmeiras. Quando o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, entrou o Zé Ricardo, que era técnico, que já foi do Flamengo e do Vasco. E aí, tipo, 7 jogos depois, o Zé Ricardo foi demitido. Tudo isso nesses últimos 3 dias. Já estão cogitando o Rogério Ceni de volta para o Fortaleza. Muito bem, Cruzeiro ficou sem técnico, aí foram atrás do Filipão, o Filipão falou que vai para a China. Dorival falou que vai operar da próstata. Aí o Abelão acabou aceitando. Aí, o Abel, que estava no Flamengo e saiu, estava desempregado, veio o Jorge Jesus, que está lá até hoje. O Fluminense tinha o Fernando Diniz, que foi demitido, chamaram o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira ficou 8 jogos, foi demitido. No São Paulo, no começo do ano, tinha o Jardine, saiu. Foram atrás do Cuca, o Cuca falou que ia operar o coração e que depois vinha. Nesse meio tempo ficou o Mancini, veio o Cuca, o Mancini voltou para a diretoria, Cuca foi demitido, o Mancini ia ficar de quebra-galho no São Paulo, mas ele queria voltar a ser técnico. A diretoria do São Paulo não gostou, chamou o Fernando Diniz, que era do Fluminense, e o Mancini pediu demissão do São Paulo inteiro. Nossa, essa informação do Mancini, essa última que você deu, é nova para mim. Então, tudo isso nos últimos 2 dias. Cara, 2 ou 3 dias. É muita coisa. Então, estamos assim, o Cruzeiro está com o Abel, o Fortaleza, até onde se sabe, está sem ninguém, o Palmeiras está com o Mano, o Flamengo está com o Jesus, o São Paulo com o Fernando Diniz, e o Flu está sem ninguém. Estão no mercado Cuca, Mancini, Jardim. Não, Jardim acho que está numa seleção de base. Rogério Ceni, Dorival, Filipão e Zé Ricardo. Tem 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nomes nesse esqueminha aqui. E 6 times. Olha a zona. Não sei se você consegue enxergar, mas olha a zona que foi. É, realmente, é uma zona. E você pode colocar aí, assim, é um pouco improvável, mas cara, ele sair do Corinthians daqui uns dias, aí você não dá para ficar muito surpreso, né? Então, isso aí, sabe o que me leva a pensar, cara? Você lembra uns anos atrás, não muito, tipo uns 5, 6 anos atrás, que só tinha medalhão dos técnicos? Filipão, Cuca, Oswaldo de Oliveira, Luxemburgo, Abel.
né? Só tinha uns medalhão aí. Tite estava no Corinthians ainda. E aí, quando um técnico saía, ele ia para outro time. Então ficava rodando assim, né? Os times ficavam trocando de técnico a Deus dará, sem critério, sem nada. Aí falaram, não, porque esses medalhão já estão desgastados e não vira mais, a gente precisa de renovação. Foi aí que apareceu o Carille, Fernando Diniz, Zé Ricardo, o Rogério Ceni estava jogando ainda. Tinha mais jovens aí no mercado. Enfim. E agora parece que então o pessoal não tem mais paciência, sabe? Que nem deram paciência para o Thiago Nunes do Atlético Paranaense, o cara tá aí colhendo os frutos. Estão dando paciência lá pro Maionese Hellmann's do Internacional, mas parece que por causa dessas últimas desclassificações de derrota para o Flamengo, ele já está sendo questionado, o que eu acho um erro, porque o cara vem fazendo um bom trabalho. Como que chama? É Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro? Acho que sim. Rodrigo ou Rogério Santana, esses dois. Mesmo com tudo isso, a diretoria está bancando ele, sabe? Tudo bem que a diretoria falar em nada dá na mesma, né? Mas aparentemente está bancando, o que é bom. O São Paulo tinha que fazer a mesma coisa, cara. Ele tinha que pegar um técnico e falar, ó, vai ser você daqui, você é o nosso técnico, fica. Você entendeu? Assim como eu também acho que o Filipão ia dar um jeito no Palmeiras, mais cedo ou mais tarde. O Rogério Ceni, eu acho que. Né, lembra quando ele trocou, que até eu comentei, era a minha opinião na época, eu acho que o Rogério Ceni tá dando um passo maior do que a perna. Ele precisava ficar nos times pequenos um pouco, para pegar a cancha e depois voltar. Porque ele acabou de ser. Até fiz uma alusão com o Marcos, né? Que o Marcos não quis ser treinador do Palmeiras, que falou, não, eu vou queimar minha carreira, tudo, tá, não rola. É a mesma coisa, o Rogério Ceni até outro dia tava jogando com todos esses caras aí de repente o técnico, né? Não é a mesma coisa. Você quer falar algo sobre tudo isso? Então, e aí no meio nós temos assim poucas exceções, né? Eu vejo o Carille como uma exceção, apesar de a gente falar em duas passagens, o Renato Gaúcho no Grêmio também é uma exceção, mas também muito vitorioso, né? O Renato Gaúcho, se a gente olhar aí o histórico de conquistas do Grêmio nos últimos anos, ou até mesmo chegou nas semifinais que chegou de Libertadores, como eu falei num outro vídeo nosso passado. E vejo os dois só como exceções, porque no geral, o Brasil a gente sabe como é que é, né? Os técnicos não têm segurança nenhuma mesmo, né? O Renato Gaúcho se reinventou, você não acha? Ele teve um período, tipo uns 10 anos atrás, que ele só ficava ali no Fluminense, às vezes ele ia pro Flamengo um pouquinho, às vezes pro Grêmio, e aí sumia. E agora que ele na passagem pelo Fluminense, que, se não me engano, ele era o técnico na ocasião que o Fluminense eliminou o São Paulo com o gol do Washington no fim do jogo. Eu acho que era. Então ele meio que se reinventou. Você percebe que ele está mais centrado, que ele estudou bastante, sabe? Que ele está mais. Ele tem muito mais conhecimento de futebol, de tática, sabe? Não é mais um cara um ex-jogador que coloca em prática o que ele aprendeu, não. Você percebe que ele me parece que ele está seguindo mais ou menos os passos do Luxemburgo logo depois do auge assim, dele. Quando ele olhava o jogador e falava, você rende melhor aqui, então a gente vai jogar assim. Ele monta o esquema tático a partir do jogador que tem, não o contrário, sabe? O que, a meu ver, é o jeito certo. Né? Com certeza. Vamos para o espetáculo? Vamos sim. Flamengo voando e São Paulo de técnico novo. 3-0 Flamengo. Eu vou falar 2-1 Flamengo. Sim. Eu acho difícil, né? Mas o São Paulo marca um gol mais. Aliás, né? Se a gente parar para analisar que o São Paulo tem o Daniel Alves, que é um jogador muito acima da média dos jogadores brasileiros, né? É uma possibilidade mesmo do São Paulo pelo menos fazer um gol, mas
Eu coloquei o Pablo na minha zaga do Cartola. Estou torcendo que estou na torcida para o São Paulo não fazer nenhum gol nessa rodada. Corinthians e Vasco do Pofechó. Corinthians e Vasco. Eu chuto um 1-0 pro Corinthians. Eu vou colocar 1-1. Santos Cara, e CSA. Oi, pode falar. o Vasco tem uma chance em 5 de ganhar do Corinthians, de acordo com o site de probabilidades aí, cara. Uma chance em 5. Se o Chinada estivesse aqui, ele ia falar 8-0 Corinthians. Provavelmente. Santos e CSA. Santos e CSA. Cara, eu te falar que eu fiquei surpreso. Nesse site de probabilidades aí, eles dão a chance de empate é maior do que de vitória do Santos. Eles dão chance de 36% de vitória do Santos. Mas eu acredito que o Santos vai ganhar. 2-0, um do Soteldo e um do Sacha. Eu coloquei 3-0 Santos. Inter e Palmeiras. Pode ser, viu? E o terceiro gol seria do Lucas Veríssimo, para ele se redimir do gol que ele fez. Verdade. De bunda. Você chutou 3-0? 3-0 eu coloquei. Deixar 2-0 então, meu. Ou você quer pôr 3-0? Não, só 2-0 tá bom. Tá. Inter e Palmeiras. Uma chance em 4 aí do Palmeiras ganhar esse jogo. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Cara, Eu vou colocar 1-0 Palmeiras. e o bom é que o bom pro Palmeiras é que o Guerreiro tomou vermelho, né? Não vai jogar. É. Eu vou por 1-0 Internacional. Isso que é foda, cara. O Palmeiras tá ali na cola do Flamengo. Aí o Flamengo pega o São Paulo, né? Que dispensa maiores comentários. Virou como diz o Barolo, o Resort São Paulo. Aí o Palmeiras pega o Inter, né? Que mesmo que não esteja em boa posição no campeonato, é sempre pedreira pegar o Inter. Não importa. O Inter na segunda divisão é pedreira, não importa. Fluminense e Grêmio. Grêmio como visitante, hein? Eu acho que eu diria 1-0 Grêmio. 4-0 Grêmio. Carnando Tá bom. Chinada. Eu vou ser menos conservador. Vou por 2-0 Grêmio. Porra. Atlético e Chape. Atlético e Chape. 2-0. Um gol do Rony e um do Nicão. Eu vou pôr 1-0 o Atlético. E Atlético Mineiro e Ceará. 2-1. Atlético Puta, eu ia Mineiro. falar 2-1 também. Tá, então eu vou falar 3-1 Atlético Mineiro. Não, pode ficar com 2-1. Tá bom, então. Eu vou pôr, então. Eu vou colocar 2-2. 2 Galhardo, hein? 2 do Só pra Galhardo. O Magno Alves joga ainda? Magno Alves. Cara, se eu não tô enganado, sim, viu? Se eu não me engano, mexendo no Cartola, procurando nomes e médias, eu talvez tenha visto o nome dele, mas posso estar enganado. Tenho certeza, não. Magno Alves. Time atual. Ele tá no Ceará ainda. Hum, Nossa, se o Magno Alves jogar então, vai ter 2 dele. Avaí e Bahia. Avaí e Bahia. Esse é grande chance de empate, esse jogo, hein? Eu vou pôr Bahia 2, Avaí 0. Eu vou por 1-0 Bahia.
Fortaleza e Botinha. Vou pôr 1-1. Por 2-1 pro Botafogo. Botafogo ousado, jogando fora de casa. Goiás, Cruzeiro. 2-1 pro Goiás. Eu vou pôr 1-1 também. Eu pus 2-1. Ah, você vai pôr 1-1 do quê? Não, 1-1 porque no anterior eu pus 1-1 também. Ah, sim, entendi. Fortaleza e no Botafogo eu pus 1-1. Goiás e Cruzeiro 1-1. Fechou, seu Renan Ventura? Fechou, seu Bruno. Até segunda, então. Muito obrigado pela companhia. Também agradeço. E até lá. Até.